Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes. E hoje aqui, diretamente de Orlando, o meu amigo, o meu sócio e o meu mentor, Felipe Winston. Que honra ter você aqui, amigo. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Não tem como eu estar no Brasil e não estar com Cassim. Não é? Que bom que deu certo nosso encontro aqui. Eu sei que sua agenda está super concorrida aqui em São Paulo, no Rio. Você conseguiu esse espacinho para a gente trocar essa ideia. Vamos ajudar o empresário? Vambora? Vamos levar conhecimento de campo de batalha para a turma, né? Sem frufru. Sem frufru, porque o digital tem muito disso, né, Felipe? Tem especialista de tudo, tem mentor de tudo, tem gente que sabe de todas as coisas, o cara faz um vídeo numa Porsche, numa mansão e sai falando um monte de coisa por aí que ele nunca viveu, nem leu se bobear, ele só ouviu falar distante. E você é um empresário de campo de batalha, tem uma história boa pra gente contar pra turma aqui. Vamos nessa. Vambora. Sem frufru, você pegou essa aí, né? Então, ó, papel e caneta na mão, eu recomendo que você anote esses insights poderosos do Felipe aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram do Felipe, site do Felipe, tudo que você precisa para entrar em contato com ele, porque você vai tirar muito valor daqui. Independente do tamanho do teu negócio, se você é um empresário e está buscando crescimento, esse episódio é para você. Felipe, eu anotei a nossa pauta aqui, porque eu não quero perder nada, nem uma palavrinha das perguntas, porque eu estudei você, estudei o caso, e vamos começar pela primeira. Preparado, amigo? Vambora. Sempre, vamos nessa. Vamos lá. Sobre a sua metodologia, eu li lá na página que Felipe e sua metodologia já geraram mais de 50 milhões de dólares para os seus mentorados. Qual é, Felipe, o principal diferencial da sua mentoria, dos seus programas de acompanhamento? Sei que você tem mentoria que dura um ano, mentoria de 2 meses, de 3 meses, vários formatos. Qual é o principal diferencial que você tem para oferecer para o empresário que chega diante de você para contratar como mentor a sua mentoria? Perfeito, Cassim. O que eu acredito que as pessoas me procuram sempre pelo negócio, e tudo bem, mas eu preciso entender primeiro quem é a pessoa, qual é a vantagem competitiva dela. É muito comum chegar no meu escritório em Orlando, no Rio, São Paulo, uma pessoa e me perguntar o seguinte: qual é o melhor negócio? Jura, gente? Se tivesse um melhor negócio, no dia seguinte ele se tornava o pior, todo mundo ia para ele. Boa. Então, assim, não me importa o negócio, me importa quem é você. Qual a sua vantagem competitiva? O que é empreender? Empreender é resolver uma dor. Se a sua vantagem competitiva resolve uma dor, bingo, agora eu posso te ajudar na estratégia. Então, é um combo onde eu olho a mentalidade do empreendedor, eu olho como ele está fisicamente e aí sim eu atuo no negócio. Perfeito. E eu já vivi essa experiência no primeiro encontro, já compartilhando com vocês aqui, o primeiro encontro individual que eu tive com o Felipe de mentoria. Falei, bora, negócios, número, venha de estratégia. Ele fez uma pergunta que eu fiquei 1h30. Em uma pergunta, 1h30 falando com o Felipe sobre isso, e era uma questão extremamente pessoal. Aquela pergunta do gênio, vamos deixar essa pra galera? Faz essa pergunta pra turma, Felipe, deixa do gênio pra eles. Vamos lá, na verdade é o seguinte, para te desafiar, eu criei uma pergunta que parece brincadeira no início, mas você vai entender que não é. E eu digo o seguinte, se eu fosse um gênio da lâmpada, mas um gênio pobre, não tivesse 3 pedidos, tivesse um só, qual pedido você me faria nesse momento, se eu tivesse o poder de estalar o dedo e te conceder? Ó, anota essa pergunta para você responder depois, passa o tempo com a gente aqui no episódio completo, mas você vai ver o poder desta pergunta e como vai bugar a tua cabeça aí. E posso explicar? Cara. Exatamente. Por favor. Um pedido só, e o mais importante, se eu chego para você e pergunto qual é a sua maior dor, você se fecha. Quando eu te dou o direito de um pedido, você revela o que você mais quer. E eu preciso te ajudar a receber o que você mais precisa para você poder ter o restante. Então foi uma forma que eu desenhei, pensei, repensei, de que não fosse algo agressivo, de maneira que você se retraísse, pelo contrário, que fosse algo que ao pensar, já que o gênio está aqui na sua frente e vai te conceder, você vai me entregar o que você mais necessita. E eu acredito que se eu te ajudar a ter o que você mais necessita, o resto é consequência. Faz total sentido, amigo. Até mesmo porque quando você fala qual é a tua maior dor, tem muita gente que vai entrar em defesa, né? Não vai querer expor vulnerabilidade, talvez nem fale a maior dor ali. E essa pergunta de o que você mais quer, qual é o pedido do gênio, isso revela muito, cara. Total. Muito. Aquilo mexeu comigo demais, eu vou carregar aquilo pro resto da vida. Obrigado por isso, Gil. Vamos seguindo. Foi só a primeira, hein? Foi só a primeira. Mais de 260 negócios que a tua metodologia e você, ao longo dessa carreira toda que você tem como empresário e mentor, que você já ajudou, mais de 260. Conta pra gente aqui 1, 2 ou 3 cases e traga cases extremos também, Felipe, desde grandes e gigantes empresários até empreendedores pequenos, pra gente ilustrar isso. Perfeito. A primeira coisa que eu queria dizer, os problemas se repetem, Cassim. A gente alucina que o grande não tem problema, tem, ou que o outro mercado é maravilhoso, que o meu é horrível. Não é verdade. E eu digo que os problemas estratégicos
eles se repetem. Tem 8 problemas mais óbvios que eu vejo o tempo todo. Então vamos lá, você me pediu casos extremos. Vou contar o caso da Elaine. Eu nunca a conheci pessoalmente, ela fez a minha mentoria e ela tinha uma lavanderia num posto de gasolina do interior do Maranhão. E ela tinha uma lojinha. E qual era a dor dela? As lavadeiras de roupa chegavam com uma bacia, ofereciam para os caminhoneiros e tinha um custo menor que o dela. Como ela ia competir? Porque ela tinha que pagar aluguel, ela tinha um espaço. Eu falei para ela, sim, eu entendo, você não vai conseguir evitar que os seus concorrentes façam o que eles estão fazendo. Mas deixa eu entender melhor, qual a sua vantagem competitiva? E ela falou o seguinte, olha, Felipe, as lavadeiras vão para o rio, lavam a roupa do caminhoneiro, ele tem 6 horas de sono, entregam a roupa úmida. Eu não entendo muito disso, falei, mas o que é entregar a roupa úmida? Ela vai para a boleia do caminhão e vai ter cheiro. Falei, tá bom, e você? Eu não, eu tenho lavadora e secadora aqui. Então eu entrego a roupa dele lavada, sequinha e cheirosa. E eu falei, mas ele sabe disso? Não, ele está vendo o preço. Nós fizemos, Cassim, um folder para ela entregar, em vez de ficar competindo, meu preço é esse, meu preço é aquele, e um folder maior para ficar na janela da loja dela. Não preciso dizer que em 2 semanas todas as outras lavadeiras saíram de lá do posto de gasolina, porque qual era a maior dor do caminhoneiro? Ele precisava que a roupa tivesse lavada e seca na madrugada em 6 horas, e só ela podia oferecer. Uau. Foi muito gratificante, porque em 3 meses ela abriu a segunda, mas não é só sobre o negócio. Lembra que eu falei? Eu também a instruir de ter caixa, de guardar caixa, e 1 ano depois ela teve uma 3ª gravidez e foi uma gravidez de risco. E ela falou que por causa disso, por ter estruturado o negócio, ela pôde ficar em casa 8 meses e o negócio não desandou. Uau. Case 1, para você que acha, poxa, não, eu sou pequeno demais para ter ajuda, para ter estratégia, não, estamos falando de uma lavadeira do interior do Maranhão, gente. Uau. Trabalhando num posto de gasolina. Agora vamos para o outro extremo. Eu tenho o Anderson, um mentorado com mais de 800 funcionários, uma empresa robusta que passou por uma crise muito grande, como muitos passaram na pandemia. E quando ele me procurou, ele queria encerrar o negócio. Ele queria começar um novo negócio do zero. Nada de errado nisso, mas muitas das vezes você precisa de alguém para te mostrar que não é que o seu negócio seja ruim, é que as coisas que te causaram dor podem estar te bloqueando. Então, o que eu fiz foi falar para ele o seguinte, ok de você montar um novo negócio, mas me dá a chance de te revender o seu negócio, de mudar a estratégia dele para que alguém queira comprar, mas que você talvez não queira mais vender. E, Cassim, foi o que a gente fez. Hoje, 4 anos depois da pandemia, ele está super bem, o negócio está voando. Há 2 anos atrás, eu visitei a empresa dele em São Paulo e, para minha surpresa, quando eu cheguei no escritório, quem estava lá? A esposa dele, que já me conhece, e ela quis pessoalmente agradecer por eu ter feito o que ela estava tentando fazer por ele e não conseguia. Porque muitas das vezes, gente, não quer dizer que a gente não escute nosso marido, nossa esposa ou alguém perto. É que simplesmente santo de casa não faz milagre. Então o que eu falei para ela, eu te reconheço. Mas quando eu brinco o seguinte, 007 é licença para matar. Como eu sou dono da Win8, o 008 é licença para bater. Quando me contratam, você me deu uma licença para bater. E eu digo muito para maridos e esposas, cuidado quando você quer se transformar no mentor da sua esposa ou na mentora do seu marido, sendo que, na verdade, eles precisam da esposa ou do marido. E as coisas se confundem. E agora eu tive essa semana lá e já vi o novo imóvel deles. Eles cresceram. E ele é muito grato, e agora que eles cresceram, estruturaram a empresa, já tem 1 ano que ele está também fazendo o negócio dele de mentoria. Fui de um extremo, né, uma lavadeira do interior do Maranhão, para o Anderson aqui em São Paulo. Deixa eu trazer um case no meio, que para mim é muito importante. Mãe solteira, a Atali, na Carolina do Norte, e ela me procurou meio acanhada, porque ela falou, olha, eu não tenho um negócio, eu sou faxineira. Eu falei, opa, eu sou filho de engraxate marmiteiro. Então você tem um negócio. Zero. Problema zero. Problema zero. Você tem sim um negócio. Me diz a sua vantagem competitiva. Ela ficou sem graça. Poxa, na verdade eu nem sou uma boa faxineira. Eu falei, mas eu não estou perguntando a sua vantagem competitiva. Ela pensou, falou, olha, eu vou falar uma besteira, tá? E, gente, não tem besteira. É quem você é. E ela falou para mim o seguinte, eu sou muito boa em lidar com idosos.
Eu falei, maravilha. Ela falou, o que isso tem a ver com faxina? Eu falei, primeiro, Estados Unidos tem muito idoso? Tem. Eles têm uma dor de estar sozinhos, os filhos saíram de casa que saem muito cedo? Sim. Na Carolina do Norte, tem esse perfil? Tem. E você está mirando quem? Não, estou mirando a casa do Felipe, cheio de criança, porque me paga mais. Sim, te dá muito mais trabalho e você não tem um diferencial. Que tal se a gente focasse na casa do idoso? Daquele casal idoso, é uma casa menor, é uma townhome, porque os filhos saíram de casa, só que também a casa está sempre limpa. E mais uma, a senhora, na verdade, ela nem quer a faxina, ela quer a companhia, ela quer resolver a dor dos filhos que saíram. Então, o que acontece? Nós criamos um schedule para ela não ter que ficar indo de um lado para outro. Ela faz 6 casas por dia, que é quase que impossível, mas não quando a casa é pequena, já está toda limpinha, a senhora pede para faxinar com ela, dura 1h20, e sabe o que ela faz nos 30 minutos restantes? Ela leva um bolo, ela leva uma carta, um bilhete, ela conversa com aquele idoso, ela resolve a dor do idoso, no que ela é muito boa. Não dá também para eu querer copiar, eu não tenho esse talento. Só que não era a faxina que o casal de idoso estava procurando. Gente, faz uma conta, ela não recebe os $300 de uma casa grande, mas ela recebe 180, $190, geralmente um tip bom, uma gorjeta boa, então são mais de $200, 6 casas por dia. Vocês devem estar aí no seu papel fazendo a conta, $1.200 por dia, mais de $25 mil por mês. Gente, Uau! $25 mil é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Uau! Cara, que legal isso. E essa visão que você tem de olhar para aquilo que a pessoa não está olhando, eu penso que esse é um grande valor da mentoria, Felipe, porque tem os meus negócios, tem coisas que eu enxergo muito bem, tem coisas que eu nunca vou conseguir enxergar. E se eu passar batido um dia assim e falar, o que você acha? O que você está vendo daqui? Cara, quem sou eu para você? Do que eu estou fazendo, Felipe, o que você entende aqui que eu poderia mudar, que poderia ser diferente? A gente troca várias ideias sobre isso. E essa visão de fora mudou completamente a vida dessa pessoa, que poderia ter quebrado nos Estados Unidos, poderia ter voltado para o Brasil numa situação muito pior, e não. A vida rampou por conta da sua condução. E é interessante você falar isso, Cassim, porque muitos já aprenderam que quando a gente se olha no espelho é diferente da imagem das pessoas que nos veem. Quando a gente escuta a nossa voz, você estranha, porque de dentro a voz é diferente. Por que no nosso negócio a gente alucina que vai conseguir enxergar sozinho? E, poxa, as pessoas me perguntam, poxa, Felipe, mas por que você tem mentores se você é um mentor, se você é um conselheiro? Porque, Cassim, eu consigo te olhar de fora, mas eu não consigo me olhar de fora. Então, Perfeito. Eu preciso de alguém ou de algumas pessoas em áreas diferentes me aconselhando. Perfeito. Me lembrou uma frase maravilhosa, eu não sei nem quem foi, mas assim, o vinho, por melhor que seja ou mais caro, ele nunca consegue ler o próprio rótulo. Uau, essa eu não conhecia. Não, né? Ele tá dentro da garrafa. Pode ser o vinho que for. O vinho do vinho mais vagabundo pro melhor vinho do mundo ou mais caro do mundo, ele nunca vai ler o próprio rótulo. Exato. Sensacional. Eu vou furar nosso script. Fala um pouco mais sobre essa questão. Seu pai é engraxate, sua mãe. Como é que foi a sua criação? Como é que foi com seus pais? Como é que foi a tua vida ali na adolescência, na infância? Fala um pouco disso. Eu sou suspeito, né, Cassim? Você me acompanha, meus pais são meus melhores amigos, meus mentores. E é importante uma coisa. Então por que seu pai é seu mentor? Não, meu pai é o meu mentor até da área mais material. Minha mãe é minha mentora da área espiritual. Por quê? Porque eu acredito que você tenha que identificar o que cada um tem para te dar. Senão, não adianta você pedir conselho de carne para um vegano. Perfeito. Não quer dizer que ele não seja uma boa pessoa, ele só não entende daquilo que você está precisando. Então, Cassim, vamos lá. Meu pai e minha mãe foram muito pobres, meu pai foi engraxate marmiteiro, morou em casa de cômodo. Não sei se alguém já ouviu falar o que é casa de cômodo. Imagina que você tem uma casa de 4 quartos, em cada quarto vive uma família. Uau. Foi isso a infância do meu pai. Mas ele pôde vencer com estudo e ensinou o mesmo pra gente. Então, eu e meus 2 irmãos já fomos criados como classe média, nunca passamos fome, nunca precisamos botar dinheiro em casa, mas eu costumo dizer o seguinte, lá em casa a regra era, a faculdade tem que ser pública. Então, nós 3 fizemos o FRJ, porque não tinha como, com o salário do meu pai, ele pagar 3 faculdades privadas. Mas ele nos ensinou o que ele podia ensinar, que era o poder do estudo, o poder da disciplina e trabalhar duro. E foi o que eu fiz no início da minha vida. E eu não quero culpá-lo aqui, mas eu tive resultado, mas paguei um preço muito alto. Assim, perdi cabelo, engordei, fiquei distante da família. Porque o que o meu maior amigo, meu maior mentor, me ensinou, até pelo exemplo, foi a trabalhar duro. Eu vi a minha vida toda meu pai sendo engenheiro da Eletrobras, à noite dando aula em universidade e durante o final de semana fazendo avaliação de imóvel para a Caixa Econômica. Então eu entendi que o certo era trabalhar 16 horas por dia, sábado, domingo e feriado.
E sim, isso não é errado, mas tem um teto, tem um limite. E quando eu cheguei nesse limite foi quando, em 2012, eu fui para a Harvard Business School. E a primeira coisa que eles fizeram foi destruir o que meu pai tinha me ensinado, de uma maneira amigável, mas me ensinaram o seguinte: não é sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar inteligente. E presta atenção, gente, eu não falei que é sobre não trabalhar, tá? Deve ter muito preguiçoso falando, agora eu entendi, não preciso trabalhar muitas horas e vou ficar em casa. Não é isso que eles me ensinaram. Mas presta atenção nessa conta. Eu trabalhava 16 horas por dia para ter 8 horas de resultado. Bacana, né, gente? 8 horas de resultado bacana. O que Harvard me ensinou? Trabalhe 8 horas por dia para ter 16 de resultado. Trabalhe de forma inteligente. Não quer dizer que eu parei de trabalhar, mas eu voltei a jantar em casa, eu voltei a ter finais de semana com a minha família, eu voltei a poder treinar, eu voltei a poder cuidar de mim. Então, essa é a minha trajetória, assim, honrando sempre, mas entendendo que em determinados momentos nós temos que nos desligar daquilo que nos foi ensinado. Porque meu pai e minha mãe me ensinaram o que eles tinham para ensinar. E o interessante da vida é você ter conselheiros, você buscar pessoas e lugares que vão te desafiar a ser melhor a cada momento. Perfeito. Isso que você disse de trabalhar 16 horas por dia, conta um pouquinho, que negócio era esse? Já era a tua empresa no nicho da saúde? O que era? Já era a minha empresa no nicho da saúde. Eu cheguei a ter 9 filiais no Brasil, Nossa. 20 distribuidores. Eu já fui o cara que eu chamo de campeão perdedor, gente. Eu estava ganhando dinheiro, as coisas estavam ok, só que eu me orgulhava de dizer o seguinte, que assim, acordei 4 horas da manhã no Rio de Janeiro, peguei meu carro, fui para Santos Dumont. Embarquei para São Paulo, tomei café da manhã com o cliente. Depois fui para Congonhas, desembarquei em Brasília, almocei com outro cliente. Depois fui para o aeroporto, cheguei em Fortaleza e jantei com um cliente diferente. Caramba, no mesmo dia. Mas não faz sentido, entendeu? Eu estava na ilusão de que aquilo era o correto. Loucura. Eu estava fazendo na força do braço. E quando o Harvard me ensinou a reestruturar, sabe o que eu fiz, Cássio? Eu saí da métrica do ego, de dizer para todo mundo que eu tinha 9 filiais, eu fechei 7 filiais, botei distribuidores, dei apoio, fiz com que eles pudessem ganhar dinheiro, foquei no mercado que representa 65%, 70% do mercado que é Rio e São Paulo, nas minhas 2 filiais, e ganhei muito mais dinheiro com mais qualidade de vida. Isso é trabalhar mais inteligente e melhor. Pronto, é exatamente isso que eu demorei 36 anos para aprender. Uau. Então, assim, o que eu faço hoje como mentor conselheiro? Dividir contigo o que deu certo para mim, claro, mas principalmente evitar com que você cometa os mesmos erros. Será que todo mundo precisa apanhar feio 10, 15 anos? Poxa, ir no extremo, não ver os primeiros meses da filha, não estar em casa. E eu não me orgulho disso não, gente, mas a minha filha mais velha, com 7 dias, minha esposa estava sem leite, eu estava embarcando para uma reunião em San Diego, porque eu não sabia que era possível fazer de outra maneira. Então, foram momentos que hoje, muitos me perguntam assim, você se arrepende? Não me arrependo porque me trouxe aqui. Mas se eu puder evitar que as pessoas cometam os mesmos erros que eu cometi, eu vou diminuir o tempo, eu vou diminuir a energia gasta e eu vou diminuir o dinheiro gasto também. Porque não é só você ganhar mais, mas imagina quanto eu gastei por trabalhar errado. Sim, dinheiro, tempo, saúde, relacionamentos, um monte de coisa. E olha que interessante, você demorou 30 e poucos anos para chegar nisso que você chegou agora. E de repente vem um mentorado para você que está numa jornada que você identifica assim, pô, parece quando eu comecei. E você pode dar um conselho, dentro de um ano, um conselho para esse cara que você mostra, olha, de quando eu fiz, não é que você não deva, mas de quando eu fiz aconteceu assim, assim, assado. Será que você já não poderia começar um pouquinho melhor? Esse cara, provavelmente, ele nem vai entender o nível de virada que ele deu com o conselho que você deu numa mentoria, porque ele não precisou passar, esse é o lance, né? Você foi lá e furou o pé no espinho, ele não precisou, ele tem o pé lisinho, a empresa tá rodando, funcionando, ele nem precisou passar. Cara, isso é quase que impossível de calcular, né? Tem que confiar mesmo, né? Tem que confiar, tem que acreditar, e eu digo que por isso que muitas das vezes, eu perdi muito tempo, assim, querendo mentorar os meus amigos num churrasco. Até eu entender que ali eles estavam na posição de amigo, por mais que eles estivessem sofrendo no negócio, eles não tinham me pedido ajuda. Entendi. Agora, quando a pessoa te pede ajuda, te paga para ser o conselheiro dela, ela te autorizou a mostrar o que ela não está querendo ver. Chances são que ela acredite mais. Senão ela
sai do programa. Então, poxa, se eu estou gastando um dinheiro, eu vou acreditar. E outra coisa, normalmente na minha mentoria, eu cito muito, Cassim, assim, hoje falam muito mentoria, tá em moda, tudo isso, mas o meu primeiro mentor eu contratei há 25 anos atrás, que foi o Luiz Lobão, presidente da Coca-Cola. Conta então, isso. assim, ele mudou a minha vida. E o que eu faço? Eu não conto só para os meus mentorados o que ele fez. Eu conto a consciência que eu tenho hoje de que se eu não tivesse tido esse mentor por 3 anos, e Felipe, se ele foi tão bom, por que só 3 anos? Gente, eu contratei ele, minha empresa estava voando. 2006, 2007, 2008. Só que 2009 nós passamos por uma crise muito braba por causa do problema nos Estados Unidos. Então, não é que eu tirei ele. Naquele momento eu não pude mais pagar. Mas eu também entendi que ele me preparou nesses 3 anos para conseguir suportar aquele momento. Então, o que eu falo para as pessoas, para dar essa consciência, é o seguinte: eu não estaria hoje no lugar que eu estou se não fosse por ele. Será que eu já enxergava lá atrás, em 2006, 2007, 2008? Não, porque eu nem sabia onde eu ia chegar. Só que hoje eu trago a consciência da importância de você ter um conselheiro. E não é só no negócio. Eu falo claramente que ele mudou o meu negócio. Ele me ensinou, reensinou, porque eu alucinava que eu já sabia, a fazer negócio com os americanos. Porque eu fazia isso há 5 anos. Ele fez durante 25 como presidente da Coca-Cola. Entendeu? Então ele mudou o meu jogo. Mas eu mostro para as pessoas, tá vendo isso aqui, gente? Eu fazia dessa maneira e estava tendo um bom resultado. Ele me desafiou a fazer de uma maneira melhor e meu resultado foi muito melhor. Ele me mostrou que se eu não fosse por esse caminho, hoje eu estaria morto. E depois a vida me mostrou que quem não foi por o caminho que ele me indicou, morreu pelo caminho. E o mais importante, Cassim, eu cito isso sem problema nenhum. Ele já tinha passado por um problema no primeiro casamento, perdeu o primeiro casamento e não tinha relação com os 3 filhos do primeiro casamento. E quando ele olhou para mim, ele falou: você está indo pelo mesmo caminho, porque você está se achando super-homem. Como é que você diz para alguém que o pai veio de engraxate marmiteiro, que foi criado como classe média, que ganhou muito dinheiro com 26, 27 anos, que ele não é o super-homem? Você precisa de um maior super-homem para te dizer isso. Sim. E mesmo assim, quando ele disse, eu falei: ei, quem é você para me dizer isso? Ele falou: senta aí. Eu vou te contar como é que eu me achei o super-homem e caí em diversas armadilhas da vida. E aí é diferente. É diferente eu falar para você o seguinte: não faz isso porque você está errado. De eu falar o seguinte: cara, vem cá e senta, deixa eu te mostrar quando eu fiz que nem você, o que aconteceu comigo. Então, o que eu divido muito não é um achismo, são experiências. São falar o seguinte: olha, por ter cometido esse erro, por ter vivido, e eu vejo muito, você falou do digital. Aí o pessoal, porque o pessoal do digital é um iludido. Não, o ser humano é um iludido, cara. Eu cometi o erro de querer ter 9 filiais só para dizer que tinha 9 filiais. Essa métrica hoje de 7, 8, 9 dígitos do digital, ela existe na vida também. Porque no final das contas, o que eu queria dizer é: Cassim, eu faturo 60 milhões por ano. O que ele mostrou para mim, falou: qual a graça? Entendeu? Você tem aqui 40 milhões lucrativos e você tem 20 milhões que estão te tomando dinheiro, só para você dizer que 40 mais 20 dá 60. Não faz sentido. Então, eu começo a mostrar as transformações que os meus mentores de vida fizeram comigo, o resultado da onde eu estou por ter escutado e da onde eu não estou por não ter escutado, porque é importante falar isso, gente. Quando você tem um mentor, você faz tudo o que ele diz? Não. Ele tem que ter a habilidade e a liberdade de te falar 10 coisas. 7 você vai achar que é besteira. Talvez sim, talvez não, mas tudo bem. 2, você vai, cara, não é bem isso, mas me fez enxergar algo. E se uma coisa que ele te disser mudar a sua vida, Tá pago, tá sobrou. pago. Tá pago. Boa, bom demais isso. E olha que interessante essa coisa da gente mentorar pessoas. Eu tenho os meus mentorados também dentro do mercado digital e além da nossa experiência, a gente também aprende com cada um dos mentorados, cada um tem uma história, cada um foi por um caminho, cada um conta uma história, a gente ajudou de uma maneira diferente. E quando olha para o teu número aqui de 260 negócios que você mentorou diretamente, cara, a bagagem que você traz diante de um novo mentorado é a sua história mais 260 e essa nova agora, né? Como que é na sua cabeça, cara, você lidar com tantos negócios de nichos diferentes, de tamanhos diferentes, de movimentos diferentes, e a pessoa te faz uma pergunta e você em segundos traz aquilo e coloca na hora. Como que é isso, cara? Vou trazer numa figura de linguagem e você está corretíssimo. Eu brinco que hoje eu tenho... Esse é um dos meus negócios, mas é um negócio que é mais gratificante por alguns motivos. Primeiro, as pessoas me pagam para eu ficar melhor. Pensa o seguinte, assim, cada mentorado ele traz uma informação nova para dentro da minha mala. Então é difícil hoje
são 269 casos de pequenos e médios empreendedores, você me trazer um problema que a solução já não foi trabalhada dentro daquela mala. Então, como eu tenho uma cabeça lógica, quando você me traz o problema, eu já procuro e falo, tá aqui a solução. O pessoal fala, pô, mas você já viu esse negócio? Não, é que na verdade os problemas se repetem. Uhum. Só que, além disso, a cada mentorado, as soluções se aprimoram. Eu penso mais sobre as soluções e eu aprendo muito mais com aquele mentorado. Então, você está coberto de razão. Hoje, eu digo que quanto mais mentorados eu tenho, melhor mentor eu fico. Faz total sentido. E me lembra uma frase do querido Conrado Adolfo. Conrado, um grande abraço para você, meu amigo, lá de Campinas também. Conrado disse num treinamento que eu fiz dele em 2017. Eu tenho para 10 anos de treinamento e uma frase curta que ficou. Para uma mente treinada, tudo é aula. Né? A possibilidade e a visão e a mentalidade de tirar valor de todas as coisas. Não tem pequena aula grande. Para toda oportunidade que você tem, se a mente está treinada, você tira alguma coisinha para você ali. Agora imagina, com 269 clientes, fora sua bagagem, sua história toda, esse tanto de viagens e mundos que você viaja, isso que a gente nem falou ainda, dos negócios que você tem na Europa e tudo mais. Tem muita coisa. Você que está nos acompanhando, já gostou? Já valeu aqui o nosso like no canal, já se inscreva, mande suas dúvidas nos comentários. O Felipe passa aqui depois com o time para responder também os comentários de vocês, eu passo para responder aqui no YouTube. As informações do Felipe, o link, Instagram, site, tudo na descrição do vídeo aqui, tá bom? Vamos seguindo. Felipe, vamos para a nossa... Cara, eu furei nosso script, agora a gente está na pergunta 4. Vamos lá. Investimento e mentoria. Há quem diga que é caro. Há quem diga que é barato. A gente conhece, tá falando há pouco no começo, né? Tem mundos que vão olhar para uma mentoria e falar assim, cara, 250 mil reais, isso tá barato. E pode parecer estranho, eu sei que pode parecer estranho para você que está nos acompanhando. Como assim 250 mil pode parecer barato? Um empresário que fatura 1 bi no ano, 250 mil para ele é nada, né? Tirando do valor, dependendo do valor que ele tira dali, isso realmente é nada. E tem gente que vai achar uma mentoria de 2 mil reais um absurdo e não vai conseguir pagar. Tirando esses extremos, um empresário que está olhando para uma mentoria e decidindo assim, cara, acho que eu vou participar. O que ele deve levar em consideração com relação ao investimento, o que vai ser entregue, quem é o mentor? Como que você recomenda? O que você diz sobre isso? Ótimo. Primeiro, você precisa saber o que você precisa. Porque outro dia veio um amigo falar para mim, pô, Felipe, tô decepcionado com mentoria, contratei 3 dos melhores mentores do Brasil e nada funcionou. E olha que eu paguei 250 mil reais para cada um. Falei, uau, não funcionou? Você quer abrir comigo? Ele falou, quero. Fulano de tal. Falei, você estava procurando saber mais da palavra, da Bíblia? Não. Eu falei, pô, mas esse cara é um especialista nisso. Fulano de tal. Você queria aprender a investir em ações? Não. Pô, mas ele é um especialista nisso. Fulano de tal. Você queria melhorar a sua inteligência emocional? Não. Eu falei, peraí. Então o problema está na mentoria. Me diz o seguinte, o que você quer? Cara, eu tô perdido depois de vender minha empresa, Falei, pô, se você não sabe o que você quer, é difícil você achar a solução. Por isso que eu digo, mas aí parte do mentor também, antes de aceitar o mentorado, entender o que ele necessita, entender que nós não temos a solução para tudo. Então esse é o primeiro ponto, você se entender. Segundo ponto, é muito engraçado que assim, a cada 10 pessoas que falam comigo, eu aceito 2, porque é batata. Presta atenção nisso. Se nós resolvermos... Eu ia falar aprender violão, mas o Cassi é mestre. Mas tudo bem, eu e você. Se nós resolvermos aprender violão, a gente vai contratar o Cassi, certo? Posso até aprender sozinho, mas vai demorar muito tempo e eu vou apanhar. Se a gente resolver lutar jiu-jitsu, nós vamos procurar um professor. Agora, se a gente resolver montar um negócio, a gente alucina que deve fazer sozinho. Por quê? Porque criaram a maldita frase do self-made man, do self-made woman. Desculpa, gente, ninguém se faz sozinho. E se você está sozinho, você vai rapidamente bater no teu teto. Então, é batata. As pessoas vêm me procurar e no final, para se vangloriar, fala, esse sou eu, cara, eu sou self-made man. Eu falei, bacana te conhecer, não te aceito na mentoria. Porque se você acredita que você é um self-made man e nada de errado, cara, você já me disse que você não aceita ajuda. E uma das lições que eu aprendi é que não adianta eu tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Fato. Eu vou perder tempo, eu vou perder meu dinheiro. Então, segundo ponto, a pessoa precisa ter um coração ensinável, entendeu? E parece fácil, parece... vou até compartilhar uma estatística, tá? 68% dos meus mentorados são mulheres. Por quê? Eu sou pai de 3 meninas, né? Então eu acredito que as mulheres são mais evoluídas e já entenderam que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. Mas o homem ainda alucina que não, poxa, se eu pedir ajuda no meu negócio eu sou fraco. Então, é uma barreira para ser transposta. Então, você precisa realmente saber qual é o seu problema, você precisa ter um coração ensinável e
fazer o processo, Cassim, porque é muito comum também as pessoas entrarem numa mentoria e acreditar que entrei, daqui a um ano eu recebo o que eu quero, que eu não preciso fazer nada. E foi uma lição que eu aprendi na Harvard Business School. Quando eu cheguei lá, e você falou do caro, o curso que eu fiz, o OPM, a preço de hoje é $150 mil. Muito dinheiro, né, gente? Eu não vou ser hipócrita e sei que muitas pessoas não podem pagar $900 mil, mas fez eu vender minha empresa por muitos milhões. Então, O que é caro, o que é barato. O que é caro, o que é barato, e depende da sua possibilidade. 2 lições que Harvard me ensinou na primeira semana. Se você está buscando uma fórmula mágica, pega o seu dinheiro, porque tem fila lá para entrar, e pode ir embora. Não tem fórmula mágica. Você tem que executar. Tá, mas executar o quê? Aí você espera. Tchan, 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 tchan. Agora ele vai me dizer como é que eu vou inventar o novo iPhone. E aí foi a segunda lição. Executar o simples bem feito. O segredo está no simples bem feito. É você, a cada dia, ficar melhor no simples. O problema das pessoas é que elas ficam tentando inventar o novo iPhone para o negócio delas. Talvez você seja o novo Steve Jobs, mas eu preciso te dizer que 99,9% das pessoas, eu me incluo nesse grupo, não somos. Então vamos fazer o simples bem executado. Excelente. Harvard, quando você fala de Harvard, hoje a gente tem muitos cursos online e nada contra curso online, tem isso porque eu fiz muito e vendo cursos online, é uma maneira econômica, prática, fácil, dinâmica de se aprender, mas você fez Harvard presencial, quanto tempo você passou lá? Foram 3 anos, 3 semanas por ano, existem só 3 cursos da Harvard Business School que te dá o grau de alumni. Eu tenho o meu e-mail da HBX. Se você fizer faculdade, se você fizer um MBA ou se você fizer o OPM, Owner and President Management, que é um curso que seria a mesma coisa que você dá em 2 anos de um MBA, só que condensado, porque são para CEOs e presidentes, já numa fase de vida mais avançada, que não faz sentido. Então, por que a diferença de carga horária? Eles falam o seguinte, no OPM eles nos ensinam um case de cada coisa. No MBA eles te ensinam 10 cases. Por quê? Porque o aluno do MBA, ele vai trabalhar para o aluno do OPM. Então, o aluno do OPM precisa entender de tudo para poder contratar a pessoa certa para resolver aquele problema. Entendido. Sensacional. A gente vai falar daqui a pouco também da estratégia Harvard de vendas, que é um programa que você criou, que ajuda empresários que estão no começo da jornada, empreendedores, a gente já fala disso. Eu queria que você falasse sobre o método, a metodologia WIN, que tem 8 passos, e eu já vi essa apresentação, e eu faço questão que a nossa audiência aqui tenha acesso a isso, literalmente acesso a isso. Conta um pouquinho, quais são os 8 passos, onde que eles se encaixam, como que é isso? Então vamos lá, vou começar de trás para frente. Um professor na Harvard Business School me ensinou que toda empresa tem que ter Vision and Priorities. Vision and 3 Priorities. Por que eu mudei esse nome? Porque aqui no Brasil, missão, visão, valores ficou muito batido. Então eu chamei de identidade. Toda empresa tem que ter uma identidade muito bem definida e 3 prioridades. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, você alucina que os outros vão saber? Qual o problema que eu tive medo em 2012 quando fiz e a maior parte dos empreendedores tem? Pô, mas se eu escrever na minha parede, você já foi no meu escritório de Orlando e está escrito na parede quem eu sou, eu vou afugentar 95% das pessoas. Sim, e que bom, porque aquelas não são os seus clientes ideais. Você fala, poxa, mas já está difícil com 100% dos leads, vai ficar melhor com 5%? Vai ficar melhor, porque você vai estar falando com quem precisa de você. Então, o que eu ensino é que as empresas tenham sua identidade. Por que 3 prioridades? Tem um estudo da Harvard Business School que prova que você não consegue ter mais no seu cérebro do que 3 prioridades. E tem gente que chega na minha frente, não, eu sou diferente, eu tenho aqui 20 prioridades. Eu falei, não, desculpa, isso é um to-do list, isso é uma lista de tarefas. Por isso que você chega todo dia em casa ansioso, deprimido, frustrado. Porque ninguém consegue dar foco em 20 coisas todo dia. Então, parece assim, poxa, eu não estou dando conta de tudo. Não é, ninguém vai dar conta de tudo. E não é sobre dar conta de tudo. É sobre saber qual é o seu tudo importante. Então, imagina que se você pega as 20 tarefas, enumera em ordem de prioridade e foca 70% do tempo nas 3 primeiras, rapidamente você resolveu a primeira, sobe a quarta. Resolveu a segunda, sobe a quinta. Resolveu a terceira e você passa a ser mais produtivo. E, Cassim, eu tenho uma empresa na área de saúde integrativa, então eu tenho dados do meu sócio dizendo a quantidade de pessoas em depressão e em burnout. É a doença da década, é a doença do ano. Então, o meu trabalho primeiro é tirar as pessoas dessa posição. Como? Tira essa lista de tarefas como prioridade.
prioriza o que você tem que fazer e você volta a ser sua melhor versão. Então, esse é o resultado. O que eu fiz? Tá bom, como é que a gente chega no resultado? Eu criei 8 pilares. Na verdade, eu criei 7. E aí você vai entender muito bem por quê. O 8º pilar é o mercado digital. E quando eu criei essa metodologia em 2012, ninguém falava do digital, Cassim. Pasme, tudo bem que a Harvard Business School é mais tradicional, mas sabe qual foi a primeira vez que Harvard falou do digital pra gente? 2019, cara. Ele já existia, Harvard, mas foi a primeira vez que Harvard se rendeu e falou, essa aqui é a HBX, a sala para as aulas online. Até então ela não acreditava nisso. Então eu vou seguindo, lá para mim é um celeiro de informações. Então o 8º pilar eu coloquei já em 2019. Mas o que eu trabalho para que vocês possam escrever aí? Toma nota. Quem é o seu cliente ideal? Quem são os seus concorrentes? Ah, Felipe, por que eu devo me preocupar com eles? Não, porque eu vou te desafiar a pensar o seguinte, 85% de quem você acha que é seu concorrente pode ser um parceiro, e você não está enxergando isso. Qual a sua vantagem competitiva? E para mim, dos 8, esse é o mais importante. No que você é bom. Se você tiver dificuldade, muitos têm, pergunta para as pessoas próximas, manda uma mensagem de WhatsApp. Outra coisa, é possível escalar o seu negócio? Pô, Felipe, se o meu não for escalável, ferrou? Não, se você estiver num nicho muito bem protegido, porque hoje não crescer é quase que morrer. Outra coisa, é possível ter receita recorrente? Não quer dizer que todo negócio vai ter receita recorrente. Eu vendia cirurgia de coluna, ninguém quer pagar um pacote de 12 meses de cirurgia de coluna comigo. Agora, eu sempre olho se é possível. Por quê? Qual a maior dor ou uma das maiores dores do empreendedor? É que todo dia 31 zera a conta e você tem contas para pagar no mês seguinte. Se você já tem uma receita recorrente previsível, não é aquilo que vai te deixar rico. E muitos se enganam. Poxa, já fechei contrato, posso ir para a praia. Não. Primeiro que a receita recorrente, ela tem um risco, porque a pessoa não... Se você não prestar um bom serviço, ela provavelmente vai cancelar. E o mais importante, geralmente para alguém pagar 12 meses em vez de pagar mês a mês, ela te aperta no preço. Então a tua margem nem é tão boa, mas você paga os custos fixos e fica liberto para trabalhar aonde você tem mais margem. O 6º tópico, ele é controverso, que nos Estados Unidos a gente chama de unmet need, que é a necessidade não atendida do mercado. E eu preciso dizer que muito provavelmente nós vamos viver essa vida sem conseguir esse tópico. Pô, Felipe, então por que ele está lá? Explica melhor o que é esse tópico. Esse tópico é o seguinte, o que o seu cliente sonha que nenhum concorrente, nem você, nunca proporcionou para ele. Se você achar isso, você vira um unicórnio e fica bilionário. Tá, mas já que é difícil, por que eu vou pensar nisso, Felipe? Porque se a cada 2 meses você parar para pensar os 8 pilares e você tentar chegar na necessidade não atendida, você vai conversar mais com seu cliente, você vai entender mais da sua empresa e você vai dando passos e vai ficando à frente dos seus concorrentes. Só toma cuidado o seguinte, tá? Já teve gente que falou para mim, eu sei o que o meu cliente quer. Se eu der um cheque de R$1 milhão, ele fecha comigo. Tá bom, aí você quebra. Então, cuidado. Claro que ele quer o cheque de R$1 milhão, mas não é possível. Outro erro muito comum. Você imaginar o que ele gosta. Eu gasto um dinheirão e eu dou pro meu cliente a final de beisebol. Cara, ele até vai, mas ele não sabe nem a regra de beisebol. Então, eu gastei um dinheiro e aquilo não foi valorizado. Mas se você pensar a cada 2 meses, 60 dias, que é o prazo que eu indico, você vai melhorando. E o 7º pilar é barreira de entrada. O 8º eu já falei que é o mercado digital. E mercado digital, gente, só para deixar claro, muita gente fala, vem ele falar que eu tenho que virar blogueirinho. Não, gente, WhatsApp é mercado digital, tá? Eu já mudei empresas por usar ferramentas no WhatsApp. Acredito que pode te ajudar, dependendo do seu negócio, estar numa rede social? Até pode, mas não é condição sine qua non. E o 7º, a barreira de entrada, vou falar do negócio que eu tive na área médica. A minha era muito alta. Eu tinha registro na Anvisa. Eu tinha contrato de exclusividade. Pô, Felipe, a maior parte dos negócios não tem isso. E é verdade, não tem. Mas tem um outro estudo da Harvard Business School que prova o seguinte. Cassim, nós somos da época que o supermercado fechava a porta 10 horas da noite, botava todo mundo em silêncio, não muito em silêncio, porque aquela maquininha fazia barulho, remarcando o preço. E já acertava. No outro dia de manhã, os jornais falavam, só nesse mercado 20% de desconto. Tem uns que faziam até a notinha vermelha, né? Você já sabia que estava vermelho ali. Então, tinha uma época que preço já foi um grande diferencial. Se você faz isso hoje, e eu vejo que eu me ferrei, com um clique eu mudo o código de barra e mudo todo o preço. E na rede social eu já afirmo,
Naquele lá que gastou um dinheiro para fazer isso, vem no meu que é 25. Então essa estratégia já não dá mais. Produto, cada vez mais é possível copiar produtos. Vamos lá, fábrica. Em 2 anos eu copio a sua fábrica e construo uma fábrica igual. Aqui no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos não, tem um ponto que é uma barreira de entrada, que é logística. Gente, eu já tive filiais Maranhão, Fortaleza, vou citar esse exemplo. Às vezes eu tinha que mandar um material de cirurgia de coluna de Fortaleza para o Maranhão, eu tinha que mandar para Guarulhos, Fortaleza, Guarulhos, Guarulhos, São Luís. Porque a gente não tem o FedEx, a gente não tem essa linha. Então, logística é uma barreira de entrada. Então, você entender de logística, você tem uma logística. Agora, o que está provado que é o mais difícil de ser copiado? Cultura, conhecimento. Se você tem o seu conhecimento, para eu me tornar o Cassim, no mínimo 7 anos. Então, assim, a hora que eu me tornar você, você já está na minha frente, porque você já é a sua nova versão. Então, é muito importante que tenhamos conhecimento. E hoje está cada vez mais disponível. E eu trabalho esses 8 pilares para que as pessoas possam, os empreendedores possam se entender e aí sim ter facilidade de escrever como você quer ser reconhecido. Ser reconhecido tem que ser algo simples e que você possa medir, né? Então, tem muita... Quero ser reconhecido por ser o melhor podcast do Brasil. Nada de errado, agora você vai ter que medir isso, entendeu? Mas será que é isso mesmo que você quer? Porque muitas das vezes, quando eu fiz isso na minha empresa em 2012, nós demoramos 2 meses, né? Porque a gente parava uma vez a cada 15 dias. A gente tinha inscrito, eu e meus 3 diretores, né, Cassim? Meus 2 irmãos e um amigo de faculdade. Empresa pequena é isso aí que é a diretoria, entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade. A gente escreveu 4 frases totalmente diferentes, cara. Nossa. Aquilo foi o pior dia pra mim. Eu falei, pô, se a cabeça da empresa tá remando pra lados... Aí eu entendi por que a gente trabalhava 16 horas por dia. Porque cada um tava puxando a corda pra um lado. A gente até dava resultado, mas à custa de muito suor. Depois de 2 meses, quando nós reescrevemos, pasme, a frase nova era totalmente diferente das outras 4. E qual era a mais errada? A do dono. Sua. Por quê? Porque eu tô na miopia do dono. Eu queria ser a maior empresa. Como a maior empresa, se eu nunca vendi para órgão público e no Brasil, nessa área, na área da saúde, 60% é órgão público, ô maluco, você nunca vai ser a maior, pô. Você tem uma estratégia que é não vender para órgão público, desiste. A maior você não vai ser, você pode ser um montão de coisa, mas não a maior. Mas na minha frase estava em ser a maior. Então, o que eu busco com o Estratégia Win é, na simplicidade, trazer a clareza para o empreendedor. Cara, maravilhoso. E como é bonito ver você falando disso, porque assim, tá tão mastigado, tá tão na ponta da língua, que, cara, vai num flow. Eu já te ouvi falar sobre isso, já vi palestras suas sobre isso, e eu tô só aqui, cara, ele vai falar um atrás do outro mesmo? Vai falar um atrás do outro mesmo. Tá muito masterizado pra você, né? É bom isso, né? Mas aqui, nós estamos num lugar maravilhoso, numa empresa de podcast e tal. É engraçado que assim, que quando eu entro, sabe o que eu sinto falta? Cadê a identidade? Entendeu? Então eu aconselho a todo mundo assim, grita pro mundo quem você é. Porque depois que você faz isso, eu perguntei para um professor muito bonito, eu trabalho isso. E o próximo passo? Esse professor falou assim, comunique, comunique, comunique. Aí eu falei, mas até quando? Até quando as pessoas não conseguirem mais ouvir você falar disso. Então, hoje você sabe, toda apresentação minha começa com a identidade, na parede do meu escritório está a identidade, eu vou sempre falar a identidade, para que, sim, as pessoas saibam quem eu sou. Eu digo, né, a identidade da Win8 é ser reconhecida por criar vidas lucrativas, integrando mente, corpo e negócios. Isso é o que eu acredito. Mas minha mulher nem acredita em mentalidade. E tudo bem, a minha esposa não é minha cliente. Então ela nem bate na porta da minha empresa querendo pagar a minha mentoria, porque não é o que ela acredita. Perfeito. Pô, Felipe, mas 95% das pessoas vão achar que isso é papo de coach. Nada de errado com coach, eu não sou coach, mas é o que eu acredito. E se para você não faz sentido, se você acredita que você vai conseguir ter um negócio forte com a sua mentalidade fraca, cara, você não tem que estar aqui. Porque você vai me pagar. Eu vou te decepcionar, porque eu vou entregar algo que você não acredita, e você vai reclamar depois. Então eu prefiro que continuemos amigos, mas que você não bata na minha porta. Agora, o mais engraçado, Cassim, eu queria compartilhar esse exemplo. Eu tinha 12 mil leads lá na época, em 2012. Leads, seriam clientes. Leads, que seriam os cirurgiões ortopédicos, neurocirurgiões, bucomaxilo do Brasil. E eu tinha 100 clientes. Tá. Não era ruim, tinha cliente que me dava uma cirurgia por mês, 3, 5, 10, fazia 300 cirurgias por mês. Mas eu estava brigando pelos outros 11.900, né? Gastando tempo, dinheiro, investindo. Quando esse professor me desafiou a escrever identidade e nós pensamos e escrevemos, eu gritei para 11.500, sai daqui que eu não sou para você.
Qual foi o primeiro sentimento? Cara, Nossa. se com 12 mil eu consigo 100, com 500 eu vou conseguir quantos? Só que olha o fenômeno. Quando eu gritei para 11.500, cara, não vem aqui, porque o que eu tenho não te serve. Ao mesmo tempo eu gritei para os outros 400, eu sou a solução ideal. Nossa. E a minha empresa multiplicou por 5 em 6 meses. E o mais impressionante, você fala, pô, multiplicar por 5 é complicado, porque eu tenho um investimento para aquisição desse cliente. E eu falava assim, doutor, eu tenho que mandar o senhor para treinar em San Diego, eu não tenho dinheiro para mandar 400, a passagem é cara. Felipe, eu tenho milha. Eu entendo, mas tem um hotel. Felipe, eu cuido do hotel. Doutor, o senhor não está entendendo. Custa $10 mil, 10 dias de treinamento lá. Eu tenho esse dinheiro, eu preciso disso para minha vida. Eu olhei e falei, pô, mas antigamente eu tinha que oferecer um palácio para tentar te convencer, a maior parte não ia, e os que iam, muitos deles falavam, ah, legal, até gostei, mas não vou mudar não. Só que aquele cara que, quando leu a mensagem, falou, isso é para mim, cara, ele já está comprado e ele vai executar. Então, essa metodologia, ela é simples, poucos acreditam nela, mas aí lembra que eu falei do coração ensinável? Nós somos 160 em Harvard. Eu tenho um dos meus mentorados, estava na mesma turma comigo e não fez. Entendeu? Então não é sobre estar em Harvard. É sobre você pegar o que é bom para você e executar. Se você não executar, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Perfeito, cara. Sensacional. Que aula, meus amigos. Que aula. Se inscreva no canal, acompanhe o Felipe no Instagram. Estamos quase já partindo para o fim. Fique com a gente mais um pouquinho aqui. Felipe, dá para ir mais uma aula? Não? Aqui, a equipe técnica aqui está já anotando. Vocês estão tomando nota de tudo aí? Sensacional, né? Sensacional. A gente estava batendo papo no começo aqui também sobre a expansão do negócio deles. Olha aí, ó. Não é? Aí, ó. É possível cliente, pô. Não é? Exatamente. Não, fora de série. Vamos lá. Eu ia fazer uma pergunta de Harvard que me fugiu aqui agora, mas eu vou... Ah, tá, lembrei. Na verdade, da metodologia de 8 passos. Para quem tomou nota, passa um tempinho depois ali e investiga um pouco mais. Para quem quiser se aprofundar nisso, nesses 8 passos, o que é que você tem ali? Eu sei que tem programa de método de acompanhamento de 2 meses. Fala um pouquinho do que o Felipe tem na prateleira para vender. O que tem lá? Perfeito. Eu digo o seguinte, o primeiro produto da minha prateleira é o conteúdo gratuito. Que é gratuito para quem assiste, não é gratuito para gente. A gente investe. Mas tem Instagram, tem YouTube, tem podcast, tá lá. De 50 mil pessoas que me seguem, são 269 clientes pagantes, mas são 50 mil clientes usuários. E eu digo o seguinte, toda semana eu abro caixinha de pergunta. Vai lá e faz uso. Se você já pode dar um próximo passo, nesse próximo passo eu tenho um curso gravado. Então ali é um curso. Depois, eu tenho um programa de 2 meses que acelera o seu negócio, que eu faço com você a sua estratégia. Então, ali eu sou um acelerador. Depois eu tenho um programa de 1 ano, onde eu sou o mentor. Ali eu sou o mentor. Você vai me trazer uma dúvida, porque o que eu aprendi, tá? Infelizmente, só 15% dos livros comprados no mundo são lidos. Uau. E só 7% dos cursos comprados são assistidos. Então, de cara, eu tenho que estar ok que a cada 100 pessoas que compram o curso, 93 não vão nem assistir. E aí você fica com aquela, poxa, mas eu quero impactar vidas. Beleza, então eu criei a mentoria, porque lá em 1 ano eu posso acompanhar essas pessoas. Só que eu percebi que, como eu acompanho se elas não assistirem um curso? E visto que 93% não vai assistir, eu criei um programa de 2 meses onde eu faço com ela. E tudo bem. Eu entendi que nem todo mundo é nerd como o Felipe. Então, nesse programa de 2 meses, eu faço com a pessoa. Só que, provavelmente, depois ela precisa do meu acompanhamento. Então, eu tenho esse programa de 2 meses, eu tenho o acompanhamento de 1 ano e eu tenho o meu maior programa, que é o Mastermind, onde eu sou conselheiro. Então, num, eu sou um professor, tenho curso. No outro, eu sou um acelerador. Eu faço com o empreendedor a estratégia dele. No terceiro, eu sou um mentor. Agora, no quarto eu sou um conselheiro. E qual a diferença, Felipe? Ali eu caso com o meu cliente. Eu vou entender da vida dele. Eu tenho horas individuais. E quem está me escutando do mercado digital falou, putz, errou. Não existe hora individual, você não vai escalar. Esse não é um negócio que eu quero escalar. Entendeu? E é interessante, Cassinho, eu trazer um ponto, porque como todo mundo, eu já pensei em desistir nesses 7 anos. E quase desisti em dezembro de 2023. Falei, poxa, mas é tanto trabalho para pouco retorno. Mas eu falei, o que eu quero?
e podem me julgar, mas eu já fiz uma empresa de muitos milhões. Agora eu quero um ecossistema de bilhão. E eu falei, como é que eu fiz lá atrás? Com 26 anos eu olhei para os meus amigos, para os que eram mais inteligentes, e falei, cara, eu sou bom vendedor, vou trazer esses caras para trabalhar comigo. E consegui. Hoje, meus amigos têm 50 anos. Não faz sentido largar tudo para vir trabalhar comigo. E aí eu olhei para aquela parede que você conhece no meu escritório e vi a listagem dos meus mentorados desse programa maior. E parece que uma luz brilhou para mim, falando o seguinte, estão ali as empresas, como você, que nós já criamos um negócio nos Estados Unidos, que nós vamos nos associar para criar um ecossistema de bilhão. E aí aquela mentoria que estava me chateando porque não era escalável, porque eu tinha hora individual, ela mudou. Agora eu entendi o seguinte, eu quero que escale menos ainda, porque eu quero escolher a dedo dos meus clientes. Quer dizer que todos os meus clientes eu vou virar sócio? Não. Mas eu escolho primeiro os que têm coração ensinável. Segundo, os que têm algo a me ensinar. Pode ser que não se torne sócio, mas eu estou aprendendo. E terceiro, quem pode ser esse parceiro desse ecossistema. Então agora vocês entenderam. Conteúdo gratuito, professor, curso gravado, um acelerador, um treinamento de 2 meses, um mentor por 1 ano ou um conselheiro. Um programa de 1 ano onde eu olho o todo e sim, não vamos ser hipócritas, pensamos como fazer negócio entre nós e quando eu falo entre nós eu me incluo. Perfeito, perfeito. Vários caminhos para você participar de algum programa do Felipe, com certeza tem um programa para você, com certeza. Que show, irmão. Fazia tempo que a gente não falava assim. É isso, é sempre bom, né? É muito bom, sempre cara. bom. É muito bom, é muito bom. Eu sou seu fã, cara. Vamos lá. O cliente ideal para um programa de mentoria, porque tem muita gente que ouve falar do mercado de mentoria e, como você falou de um cliente seu que comprou 3 que não tinha nada a ver com ele, comprou, não fez, a culpa é do mentor ou a culpa é da mentoria. O cara nem sabia o problema dele ou se sabia, comprou o produto errado. Mas o cliente ideal, a gente falou de coração ensinável. Em que momento está o empresário que vem para a mentoria para 1 ano de acompanhamento com o Felipe? Em que momento ele está? Que dor ele sente? O que está acontecendo na vida dele? Perfeito. Por que eu não acredito na escala desse negócio? Porque poucas pessoas estão nessa consciência. Cassim, presta atenção no seguinte, na minha concepção, 80% das pessoas são preguiçosas. Mas esses não são os empreendedores. Os empreendedores são os corredores. Então, eu já eliminei 80%. Quem me procura ou possíveis procuras são os executores. Qual o problema? Por que a estatística diz que 95% das empresas quebram nos primeiros anos? Porque você pode ser muito veloz. Se você correr na direção errada, você quebrou. Esse cara não me procura, porque ele já assumiu, o negócio dele já quebrou. Vamos lá. Quem me procura? Quem está indo na direção certa, mas à custa de muita energia, muito trabalho, muito dinheiro perdido. Então, esse cara é o meu cliente ideal. Ele tem que ter coração ensinável, ele tem que ter a consciência e ele tem que estar nesse estágio. Qual o problema? Os que têm alguma consciência pensam o seguinte, já sei, vou fazer um treinamento de gestão. E nada de errado, eu sou super fã de gestão. Mas gestão, ele é o automóvel. Imagina que você está andando em altos e baixos. Você embarcou num carro, você vai mais rápido. Você até chega mais rápido, mas continua gastando muito tempo, muita energia, muito dinheiro. Aquela pequena parcela que tem a consciência de que se ele trabalhar na direção, e quando eu falo trabalhar na direção, é 1h30 a cada 2 meses, porque o que faz mesmo o resultado é a execução. Os que têm essa consciência de parar, e eu sei que é difícil porque os problemas do dia a dia engolem a estratégia, quem para a cada 45 dias, 60 dias para trabalhar essa 1h30, 2 horas, ele entende o melhor caminho. Entendendo o melhor caminho, olha que louco, você ganha mais dinheiro com menos trabalho, porque pega esse movimento, você vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, você está gastando demais. Então esse seria o cliente ideal. Agora, muitos podem estar pensando, mas em que momento? Gente, não existe isso. Por quê? Tem um empreendedor que quer começar o negócio e talvez esse seja o melhor momento, porque você já começa na direção correta. Tem a grande maioria que está travada num platô e precisa redirecionar o negócio. É muito difícil você sozinho redirecionar, porque você fez durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos a mesma coisa. Como é que você muda? Eu até digo que depois do Estratégia Win, eu sugiro criar um novo aniversário da empresa. Porque você tem que falar para você e para os seus colaboradores que a coisa mudou. Mas como é que eu falo? Cassim, faz diferente se você fez nos últimos anos a mesma coisa. Tem que ter um marco ali para você entender que nada de errado. O que me trouxe aqui apenas não vai me levar para o próximo nível. Então a gente cria também esse dia da mudança. Agora, olha o pacote. Aí eu vou falar até contra o Felipe.
poucos têm essa consciência, tá, Cassim? E por isso eu tô dando palestras, vindo em podcast, porque eu acho que o 2 centavos, como a gente fala nos Estados Unidos, que eu posso trazer, é te trazer essa consciência. É te dizer o seguinte, sozinho até é possível, mas vai ser muito duro, vai gastar muita energia, muito tempo e muito dinheiro. Então, volta naquele ponto. O que é caro, o que é barato, entendeu? Às vezes a pessoa perde e tempo é dinheiro, perde um enorme tempo, gasta dinheiro, gasta energia, sendo que, e aí eu vou dar uma dica, por que eu tenho mentores? Porque para mim é caro a jornada. Eu compro o cérebro da pessoa e acelero o meu processo. Te mandei um vídeo, acho que foi ontem, eu compartilhei alguns com você ali no Instagram, daquele momento do filme do McDonald's. Eu vi. Aquilo é genial, né? Aquilo é genial. E dá pra ver, porque de acordo com o filme, cara, ele já tá ali fritando o cérebro, vendendo um monte de equipamento, tentando fazer a vida virar, tentando fazer acontecer. Aí ele vê o lance dos hambúrgueres e aí, pô, é aqui, e começa e vai. Só que ele ainda tá trabalhando 16 horas por dia, tá cansado, brigando com o investidor no campo de golfe, né? Aquela cena maravilhosa, inclusive. E aí vem o cara e fala assim, você não vende hambúrguer, pô. Aquela cena, se você nunca viu, assista Fome de Poder, que é a história do McDonald's, e tem um trecho lá que, acho que não sei se é o advogado dele, se é um investidor, alguém, eu não sei quem é aquele cara. O cara que fala assim, não é hambúrguer. É real estate, é imóvel, né? Um pedacinho que você ganha do hambúrguer. Cara, você tá no mercado imobiliário, compra o terreno, constrói o terreno e o franqueado tem que alugar de você. Cara, aquela sacada, aquilo mudou tudo. Aquilo foi a grande jogada. E o título até do vídeo que eu te mandei é a importância de uma mentoria. Exatamente. Ele poderia estar até hoje tentando tirar dinheiro de hambúrguer e o McDonald's não seria o que é hoje se não fosse aquela sacada daquele cara. Bicho. E ele é burro? Não. Ele é pouco esforçado? Não. Ele apenas estava dentro da matrix dele, pô. Isso. Ele estava montando um negócio de hambúrguer. Então, se você está montando um negócio de hambúrguer, você está olhando como fazer o melhor hambúrguer. Só que alguém de fora consegue te dizer, cara, o negócio não é sobre isso. E aí o jogo dele mudou e a história contou. Tá aí. Exatamente isso, cara. Eu tenho essa história do hambúrguer com o Lobão, eu tenho mais de 20 para te dizer. Coisas que ele botou na minha cabeça assim. Quer ver uma delas? Eu gosto de trazer exemplos. Eu comecei sendo só um subdistribuidor no Rio de Janeiro. Ele olhou para mim e falou o seguinte, olha, não quero nem saber quem é um distribuidor de São Paulo. Eu te garanto que ele vai vir te engolir no Rio de Janeiro. Porque é o próximo caminho. Ele sedimenta São Paulo e vem te engolir no Rio de Janeiro. Eu falei, e aí? Vamos para os Estados Unidos e vamos pedir Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu falei, pô, mas eu já tenho Rio, eu vou pedir alguma coisa, o cara vai me tirar. Falou, não vai não. Tem um framework. Primeiro você vende o país, depois você vende você, depois você pede. Então você está embasado. Fui para lá, ele foi comigo, achei que ia sair de lá escorraçado, consegui tudo. Hoje, eu digo o seguinte, se eu não tivesse feito esse movimento que me deu força para ser praticamente do tamanho do distribuidor de São Paulo, eu teria sido engolido. E aí, o que aconteceu? Eu engoli ele. Então, porque como eu ganhei força, não adiantava. No Rio não tem tamanho, o mercado do Rio não tem tamanho para ser maior do que um mercado bem trabalhado de São Paulo. Quando eu juntei isso aí, eu ganhei força e pude passar a ser... 7 anos depois, um Master Brasil. Você vê, uma coisa que ele falou para mim... A visão dele. Olha a mudança. Você consegue enxergar que eu tô falando de estar morto? Não é porque o Felipe... o Felipe seria menos inteligente? Seria mais preguiçoso? O mesmo cara estaria morto hoje. Se eu não tivesse tido... Eu tô falando de uma só. É essa... Dica do mentor. E quer dizer que ele é mais inteligente que eu? Não, quer dizer que ele era o presidente da Coca-Cola, ele viu os caras de São Paulo engolir. Quer dizer que ele conhecia os outros mercados, ele viu isso acontecer, cara. Na vida dele. Ele tinha repertório, ele viu isso acontecer. Não é me desejar o mal. Às vezes eu tomo até cuidado porque o mentor fala, pô, você tá me desejando mal? Não, tô só te dizendo o que eu vi acontecer. Entendeu? Ele tinha esse repertório. Então ele falou, Felipe, esse movimento, queira você ou não, ele vai acontecer. Não é porque o cara não gosta de você, né? É porque o mercado dele vai esgotar, o próximo mercado é o Rio de Janeiro. Então, assim, uma coisa que muda totalmente a história. E, Cassim, se ele não tivesse me dito lá em 2006 essa frase, sinceramente, hoje eu não conhecia nem o Cassim e não estaria aqui gravando esse podcast. E aí? Vale ou não vale? Qual é o valor? Qual é o valor de uma mentoria? Como foi, né? Você se lembra de preço? Quanto que... Total, né? Eu lembro, número, eu sou engenheiro com mestrado em finanças, então o número é bem claro. Eu preciso falar como é que eu o conheci, né? Eu aluguei a casa, minha esposa alugou a casa dele em Angra, eu pedi uma reunião de 1 hora, 20 primeiros minutos eu fiquei de fã, os 20 minutos seguintes eu sou vendedor, fiquei me vendendo, e os 20 últimos minutos eu fiquei tentando em 2006 convencê-lo a ser meu mentor. Gente, não tinha movimento de mentoria, ele nunca tinha sido mentor, só que eu tinha morado em 2001 em Nova York e aprendi esse termo. Ele falou, cara, não tem a menor chance.
não tem a menor chance, não quero, tô aposentado vitalício, não quero, tal. Só que eu estava num momento muito bom da empresa. A empresa estava fazendo dinheiro. É importante dizer, gente, eu não estou falando para ninguém aqui dar passo que não pode, entendeu? Tanto é que em 2009, quando eu não pude, eu recuei, tá? Então eu podia fazer isso. E a minha última cartada foi, te pago 30 mil reais por mês. Assim, outro dia um mentorado fez atualização. A valores de hoje, 112 mil reais. Uau. Imagina você sentar na frente, mas vamos lá, eu estou sentado na frente do único brasileiro, pelo menos até aquele momento, tinha sido presidente da Coca-Cola. Cara, por... Não é à toa. 2 chicletes ele não viria. E eu tinha margem para isso e sabia o resultado. Então era como se hoje eu sentasse na frente e falasse assim, 112 mil reais. Ele olhou para mim e falou, garoto, você é no mínimo ousado. Eu falei, não, eu sei quem você é, eu vi quem você é e eu preciso de você. Porque eu tinha chegado no meu teto, cara. Então o número é exatamente esse, tá? Numa outra realidade, a empresa estava super bem, quando não pôde eu parei, mas a valores de hoje, 112 mil reais. De uma empresa que, a valores de hoje, provavelmente estava dando um resultado de 250, 300. Então, estava dentro do meu budget. Só que ele fez eu dar resultado de milhões. Então, quando me perguntam, faz a conta aí, multiplica por 3 anos, você vai fazer a conta. Pô, Felipe, mas é muito dinheiro. Aí eu falo, olha, por quanto eu vendi. Olha a proporção. Eu não teria vendido. Ah, saiu do dinheiro. Agora eu vou dar um fato maior. E se a minha vida pessoal tivesse destruída? Quanto vale isso? Nossa. Aí eu não consigo nem botar número, entendeu, Cassi? Aí eu não consigo nem botar número. Então, não é modismo. Quem me conhece sabe que a minha esposa fica até chateada porque quer afastar o Felipe e falar, pô, vem pra cá que todo mundo tá indo. E eu acho até que eu sou radical, né? Teve uma época no Rio de Janeiro que todo mundo é muita gente, mas muitos passaram a comer açaí. Eu não como açaí, acho que tem gosto de terra. E tudo bem, você que gosta, minha mulher ama. Ah, todo mundo, ou muita gente comendo japonês. Eu não gosto. Eu sei que a maior parte das pessoas gosta. Você ainda não toma café? Eu ainda não tomo café e nem bebo álcool. Eu não bebo álcool. Então, assim, eu não vou pro movimento da massa. Então, saiba que eu não tô na mentoria hoje porque o mundo foi pra mentoria. Eu tô na mentoria hoje porque em 2006, quando eu não conhecia ninguém que tinha feito mentoria, eu dei essa cartada e trouxe um presidente da Coca-Cola para me mentorar. Cara, e isso fez toda a diferença, entrou no teu repertório e hoje, entenda aí você que nos assiste, né? O poder de você participar de algum programa com o Felipe, de estar com ele na hora individual, dependendo do programa que você entra, ou de assistir o conteúdo gravado, é acesso à mente da pessoa. Isso é muito legal, ter acesso à mente. Então, tudo isso que o Felipe pagou, eu fiz a conta aqui, foi uns 3 milhões ali no Lobão, 3 anos de 100 mil por mês. É isso. Tudo isso que ele pagou, você precisa pagar. Quase 4. Né? E você vai ter uma parte dessa experiência, não toda, claro, não sejamos hipócritas, mas uma parte disso você consegue trazer para você e vai tirar valor com certeza. Amigo, como é que é essa história de sessão de diagnóstico? E já puxando aqui, porque a gente conhece o mercado digital, existe lá a sessão estratégica, existe a reunião não sei das quantas, existe 30 minutinhos aqui, existem os modismos, os canais de venda, a gente sabe que isso existe. Mas conhecemos pessoas sérias que trabalham com isso, que entregam valor de verdade. Vou falar da minha experiência. Já entrei numa sessão estratégica de um mentor, que prometeu na página dele, eu entrei de birra, não sei nem se eu deveria, né? Mas eu fiquei irritado com a oferta. A promessa era, você vai sair com um plano passo a passo, diagnóstico, e você vai saber exatamente o que fazer. Eu falei, não vai, eu tinha certeza, não vai, não tem como isso acontecer, ele não vai entregar, isso aqui é capital lead. Preenchi, fui, e de fato, não era nada daquilo. Eu falei pra vendedora no final, falei, olha, pode compartilhar? Eu entrei por conta da promessa do site. Posso compartilhar a tela? Pode, compartilhei. Eu não saí com mapa, eu não saí com plano, você só me vendeu. Você vai me entregar ainda? Como é que vai ser? E aí ela tentou com um mentor um tempo pra mim. Falei, não, tudo bem, deixa pra lá. Mas eu te conheço, você não tá no mercado agora, você não entrou por modismo, você tem uma equipe muito capacitada, conheço a equipe toda. Essa sessão de diagnóstico que você oferece para que um possível mentorado entre em algum programa seu. Por que você teve esse desejo de colocar isso no mercado, sabendo como o mercado tá e como é isso? Então vamos lá. Primeiro, gente, entenda, muitas das vezes a gente se frustra porque a gente compra algo esperando outra coisa. E a sessão diagnóstico, ela vai te mostrar aonde você está. Isso pode parecer pouco, assim, as pessoas falam, mas não tem um plano. Claro, depois tem um acompanhamento para te levar para o próximo nível. Mas, mais uma vez, vou trazer outra história para você entender aonde está o X da questão. Meu pai tem 84 anos, ele pescou durante longos anos na vida dele. Outro dia ele virou para mim e falou, filho, estou tentando renovar minha licença na Marinha para pescar na Marambaia, no Rio de Janeiro. Eu olhei para ele e falei, não, pai. Pô, você tem 84 anos, não faz mais sentido você estar a 4 quilômetros da civilização pescando sozinho numa praia deserta. Aí ele ficou me olhando, eu falei, se a Marinha te concedeu, eu vou lá brigar com a Marinha. Aí ele ficou me olhando assim, aí eu
caiu uma ficha para mim. Eu falei, cara, meu pai sabe o que ele quer voltar a pescar. Ele sabe o ponto B dele, que é conseguir a licença. Onde é que está o erro disso aqui? Eu falei, cara, meu pai não realizou qual o ponto A. Ele está pensando com a cabeça de um cara ainda de 40, 50 anos, não mais de um cara de 84. E isso é muito comum, Cassim. E nessa sessão de diagnóstico, a gente criou um mapa para trazer a consciência da onde o empreendedor se encontra. Porque se você... Imagina o seguinte, olha que engraçado. As pessoas chegam para mim e falam o seguinte, cara, eu quero mapa para chegar em Belo Horizonte. Tá bom? Você não me disse nada, eu não sei se você está em São Paulo ou no Rio de Janeiro, cara. Aonde você está? Não sei, eu quero ir para Belo Horizonte. Eu não consigo te levar, concorda? Eu não consigo te levar para Belo Horizonte se você não sabe aonde você está, se você não me diz aonde você está. Então, por que eu acredito que essa sessão estratégica é o ouro? Porque vai te ajudar e, poxa, Felipe, eu sei onde eu estou. Não é verdade, às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente, na nossa cabeça, a gente está aonde a gente queria estar, mas a gente está também na frustração de não estar onde a gente esperava, entendeu? E aí você está perdido. E muitas das vezes a gente precisa te trazer o ponto A. Em te trazendo o ponto A, na sessão diagnóstica, duas coisas ocorrem. Uma, a gente te agrega valor, mas a gente percebe se a gente consegue te ajudar. Então, sendo bem sincero, é uma via de mão dupla. Perfeito. Ali a gente filtra quem a gente consegue ajudar. Porque, vou trazer uma situação extrema, mas tem gente que entra lá num programa de um ano e espera vender a empresa por 100 milhões 12 meses depois. Cara, pode, pouco provável. Até pode, mas é pouco provável. Eu preciso alinhar essa expectativa. E é muito comum chegar com essa... Se a gente, no diagnóstico, não entender e não aterrissar a pessoa, chances são que a gente vai pegar um cliente que não importa o que a gente faça, ele vai estar frustrado. Então, essa sessão de diagnóstico, ela mostra o teu ponto A e alinha expectativas do ponto B. Quer dizer que eu mato o sonho? Não. Se a pessoa falar, cara, não interessa, em 12 meses eu quero ter uma loja em Marte, cara, só não é o Felipe para ajudar, é o Elon Musk. Vai lá e tenta o Elon Musk, porque eu não tenho ferramentas para te levar para uma loja em Marte. Fez sentido? Total. E isso mostra o seguinte, não é chegou, comprou. Não é assim, Felipe, manda o link aí que eu vou entrar na tua mentoria. Não, amigo, você me comprou? Sim. Deixa eu ver se eu te compro também. Exatamente. Então... E é um favor que eu estou fazendo à pessoa, porque se eu aceitá-la para o que eu não consigo fazer, cara, eu não estou sendo honesto com ela. E aí é uma grande crítica que eu tenho ao mercado de mentoria. As pessoas estão aceitando quem elas não podem ajudar. E o mentor não é um oráculo. Eu não sou um oráculo que eu sei fazer tudo e vou realizar tudo. Quando eu faço a pergunta do gênio, assim que a gente começou aqui, é para saber também, porque tem dores, ou talvez a maior parte delas, que eu não consigo. Eu tenho um caso. Agora, é importante dizer o seguinte, o mentor, além de trazer a experiência, ele tem uma rede de pessoas que já passaram por isso. Então, eu tenho uma mentorada que eu estou ajudando no negócio dela, mas ela trouxe um problema pessoal feminino que ela está passando, não vou abrir muita coisa aqui, que eu não sou mulher, nunca passei por isso. O que eu fiz? Eu peguei uma mentora amiga minha e numa troca, porque eu faço isso com os mentorados dela, falei o seguinte, você podia fazer um call de 1 hora? E a pessoa falou, nossa, ela mudou minha vida. Eu falei, sim, uau, porque ela já passou. Ela pode te mentorar nesse caso. Eu posso te mentorar no teu negócio, em muitas coisas da sua vida, mas nessa dor que você está passando, eu não passei e não teria como ter passado. Eu não consigo nem entrar no seu sapato, porque é uma dor muito feminina. Mas eu uso também a rede que eu tenho, porque eu entendi o seguinte, por mais que eu ajudasse essa mentorada, aquela dor estava travando ela. Perfeito. Não ia andar o negócio por conta desse ponto e você sabiamente, como um mentor, mentorou, vamos chamar assim, por tabela, conseguiu conectar ela com a pessoa que ia ajudar. Exato. Esse é o poder do verdadeiro mentor. É isso. Vamos lá, eu acho, amigo, que a gente agora está na última pergunta. Aqui a gente falou sobre o mercado de mentorias, o mercado futuro de mentorias. As pessoas sempre vão precisar de alguém para poder mostrar aquilo que elas não conseguem ver. E a gente vê que as modas vêm e as modas vão. Independente do nome, mentor, consultor, seja o que for, como que você enxerga disso no futuro? Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu tenho me chateado muito com o movimento de mentores. Isso, muitos falam assim, que nem o movimento de coach, né? Eu acho que o movimento de coach demorou até mais para cair nesse ralo. De mentoria foi mais rápido. Mais rápido. Então, principalmente, eu brinco, eu moro hoje em Orlando, né? Eu digo que eu moro no melhor bairro do Brasil. Brincadeiras à parte, porque ali a gente está numa comunidade de brasileiros.
e caiu num lugar muito ruim esse termo de mentoria, tá? Apesar de, se você entender o valor correto, você entende que vale a pena. Mas tem muita coisa que não adianta você empurrar dentro da cabeça da pessoa. Então, eu acredito que o real mentor, ele é o conselheiro. Então, para muitas pessoas, eu uso o termo mentor muito mais no mercado digital, que as pessoas conseguem entender. No mundo offline, que é mais de 50% dos meus clientes, muitos não sabem o que é, e tudo bem. E os que sabem, a maior parte tem uma impressão contrária. Mas quando eu falo conselheiro, que é, na verdade, como eu atuo nesse meu programa maior, eu acho que isso, Cassim, veio lá dos primórdios e não vai acabar nunca. Entendeu? Então, a posição de ter um conselheiro, ela é eterna e, olha, só vai aumentar, tá? Nós estamos num mundo, você é um especialista em AI, eu estive em Harvard em setembro, não tem como a gente estar fora disso, mas não vamos esquecer que isso está trazendo vários desafios. Sim. Então, nós tivemos, nesse ano, no primeiro trimestre de 2025, nós fizemos mais faturamento na empresa de conselho, de mentoria, do que o ano todo de 2024. Dedicação, sim. Mercado não está melhor, pelo contrário, está pior. Mas eu acredito que esse movimento da AI está trazendo uma incerteza maior para as pessoas. E as pessoas estão necessitando mais de um aconselhamento. E só tende a aumentar essa necessidade. Eu aconselhei 3 jovens nos últimos 2 meses, bem formados, brasileiros nos Estados Unidos, que não estão encontrando emprego, Cássio. Nossa. Um deles foi o primeiro aluno da Boston University, no mestrado. E eu peguei, aí eu uso a minha rede. Liguei para um amigo VP de uma grande empresa de tecnologia no Vale do Silício e ele falou: Felipe, tem 2 tipos de empresa hoje no Vale do Silício. Acho que estão demitindo 30%, 40% por causa da AI. E acho que ainda não estão demitindo, mas também não estão contratando ninguém. Nossa. Aí depois o garoto ficou assim, eu queria mostrar para ele que não era um demérito dele, era uma situação de mercado. Depois eu liguei para esse amigo e ele falou: cara, nós temos filho, né? Ele falou: exatamente, meu filho está passando pelo mesmo problema. Cara, o quanto esses jovens vão precisar de aconselhamento, cara. Cada vez mais, que assim, senão eles vão se trancar dentro do quarto deles. E é uma coisa que eu queria falar para você, que nesse momento está passando essa dor. Eu sei que quando criança, quando o pai e a mãe brigava conosco, até nos batia, né? A gente corria para debaixo da cama. Então hoje, quando a gente apanha da vida, a gente tende a correr para debaixo da cama. Esse é o pior erro. Quando a gente apanha, é a hora que a gente mais precisa de ajuda. Naquele momento que a gente apanhou, a gente não deveria ir para debaixo da cama, a gente deveria procurar alguém que nos confortasse. E você que está passando um problema nesse momento e que está trancado no seu quarto, porque eu já passei isso em 2009, ficar trancado, trancar no quarto e chorar, gente, porque parece que não tem saída. Não tenta sair sozinho. Peça ajuda. Tenha um mentor, tenha um conselheiro. Perfeito isso. E mostra, como você disse, independente de quando, a gente sempre vai precisar falar com alguém, ter um conselho de alguém, falar com alguém mais experiente, independente da profissão, da idade, como você falou, jovens agora, pessoas de repente com empresas, o cara já tem 50, 60, 70 anos e ele precisa também de um conselho. Eu vejo esse movimento, eu comecei a pegar aí bem no comecinho, né, 2023, tem 2 anos só, isso é muito novo, né? E eu vejo pessoas com empresas, o cara já tem seus 50, 60 anos e ele tá assim, cara, como que isso pode funcionar na minha empresa? E é um tipo de consultoria, é um tipo de mentoria, porque o que ele quer é o seguinte, tem algo acontecendo que eu não uso, tem algo acontecendo que eu não sei, eu quero saber o que é, para ver se cabe aqui. Então, independente do nome que as pessoas estão dando, mentoria, consultoria, ou o próximo nome que vier, é sempre assim, alguém, um empresário, precisa de ajuda de alguém que sabe algo que esse empresário não sabe ainda. A gente pode resumir assim, não é? Total, e eu vou além. O ser humano. O ser humano precisa de ajuda. Porque às vezes a gente coloca quem é um empresário se não um ser humano. Porque, Cassim, eu não consigo olhar vida profissional e vida pessoal. Eu vejo uma vida só. E às vezes a gente, para esconder nossas frustrações, a gente veste a armadura de empresário. E aí parece que o empresário não precisa. Você está certo, o empresário precisa. Mas porque o empresário... Eu não conheço um empresário, até hoje, né? Pode ser que a AI crie um robô, alguma coisa, mas eu não conheço até hoje um empresário que não seja um ser humano. E se a gente entender que o ser humano precisa de ajuda, o jogo muda. Boa. Olha só. As pessoas que estão agora, que assistiram até esse momento, nosso episódio completo, e ficaram interessadas em
participar dessa sessão de diagnóstico com o Felipe. Cara, como é que é isso? Eu quero estar mais perto do Felipe, quero conhecer os programas do Felipe. Como é que eu disputo? Eu vou falar real, é disputar uma vaga, tá? Dessa sessão de diagnóstico, porque 30 minutos com um especialista do Felipe. E o cara não tem agenda livre a semana inteira, ele tem blocos da agenda para ele atender e cuidar de você. Nós vamos deixar os links aqui, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo do YouTube, se for um corte para o seu Instagram, procurem e você vai mandar uma mensagem lá no direct do Felipe ou comentar aqui, eu quero saber mais sobre a sessão de diagnóstico. Seja claro, eu quero saber sobre a sessão de diagnóstico. E pode ser que esse episódio também ele vai transcender o tempo, isso vai continuar acontecendo e pode ser que chegue um momento que não exista mais isso ainda, porque eu acredito que da sua parte é uma baita ajuda, porque só do cara chegar com você e no diagnóstico, né, esse especialista conseguir apontar para ele coisas que ele não está vendo, cara, ele já ganhou. E ele não paga por isso. Hoje não paga. Pode ser que seja pago em algum dia e pode ser que não exista. Como é um vídeo, isso aqui vai para a eternidade, Sim. Enquanto é possível, aproveite a sessão de diagnóstico. Os links vão estar aqui na descrição. E por fim, meu amigo, estamos então na Times Square. E todas as pessoas do planeta vão passar por lá uma vez, todas elas. Essa é uma alucinação nossa aqui, nosso fechamento de episódio. E tem lá o maior telão da Times Square. E vai ter uma única frase do Felipe, e o Felipe tem certeza que todas as pessoas do mundo vão passar por ali e vão ler essa frase. Que frase é essa e por quê? Vamos lá. A frase é a seguinte, presta atenção. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Você entendeu? O que merece ser feito, merece ser bem feito. Gente, o que eu vejo de gente gastando tempo, energia e dinheiro para fazer coisas meia boca. E por que essa frase? Essa frase meu avô falava para o meu pai e meu pai, vivo até hoje, fala para mim. Se eu ligar para o meu pai agora, Cassim, falar o seguinte, pai, resolvi montar um estúdio de podcast, sabe o que ele vai falar para mim? Você vai dar o seu melhor? Se não for para dar o seu melhor, não faça. Não faça, porque não faz sentido nenhum. Se você não vai ser a sua melhor versão, você não precisa ser melhor que o outro, mas se você não vai ser a sua melhor versão, você vai estar perdendo tempo. E eu vejo pessoas indo, Cassim, para onde o vento está levando. Adoro o Zeca Pagodinho, mas esse deixa a vida me levar, a vida leva eu, é burrice. Perfeito. Olha que legal, isso traz, além da escolha, traz a noção clara de caminhos que você pensou em fazer e não vai mais por conta disso. Que pergunta maravilhosa, né? O teu pai sendo o seu mentor nessa frase, não é? O que merece ser feito, merece ser bem feito. Vai fazer bem feito? Não, então nem comece. Nem começa, porque você não é quem você é pelos sims que você deu. Você é quem você é pelos nãos. Porque se a gente disser sim para tudo, a gente vai ser nada. Entendeu? Você vai ficar... Exatamente. Então, se você entender isso, e essa frase tá na parede do meu escritório, né, Cassim? Você já visitou lá em Orlando. E eu quero repetir para você aqui, para a gente encerrar com chave de ouro. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Não quer dizer que você tenha que fazer tudo. Bom demais, bom demais. E lá se foi então o nosso episódio aqui no Podcast Mais Clientes com meu amigo, meu sócio e meu mentor, Felipe Winston. Irmão, obrigado por ter vindo aqui, ter dedicado um tempo para esse episódio. E muito obrigado aqui à nossa produção de hoje, que episódio maravilhoso. Vamos fazer aqui um jabá, vamos falar um pouco do estúdio. Qual que é o Instagram do estúdio pra gente deixar aqui gravado e valendo pra turma? Estúdios MCM Oficial. Estúdios MCM Oficial. Eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês. Se você é de São Paulo, região, e tá buscando um estúdio podcast top pra você gravar aqui, você tem que falar com o Edu e tem que vir gravar aqui. Os melhores do Brasil gravam aqui, a gente teve o privilégio de estar aqui nesse estúdio hoje. Então, muito obrigado, gente, pela produção. Maravilhoso. A gente se vê em breve no nosso próximo episódio. Até mais.